tudo bom com você? Eu sou a Mai e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer contorno. Mas não é tipo fazer contorno. Hoje eu vou ensinar você a fazer contorno com diferentes produtos. Então você nunca mais vai poder olhar na minha cara e falar assim: Mar, eu não tenho esse produto pra fazer contorno do jeito que você fez. Mar, eu tô sem dinheiro pra comprar contorno. Eu só tenho isso pra fazer contorno. Mar, eu só tenho aquilo pra fazer contorno. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que dá pra fazer contorno assim, usando diferentes produtos. Então a proposta desse vídeo aqui é te mostrar que com diferentes produtos você consegue sim fazer uma boa maquiagem. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue lá no meu Instagram. O primeiro produto que a gente vai usar vai ser uma base. E você sempre tem que procurar uma base de 2 a 3 tons acima da sua pele para o tom do contorno aparecer. Deixei esse esfumado do contorno da base um pouco mais grosso para vocês verem que ele realmente aparece bastante na pele. E aí eu fiz tanto na minha testa quanto no meu nariz usando a base. Você pode usar tanto uma esponjinha para fazer o contorno quanto um pincel, aí fica ao seu querer. Lembrando que nessas horas é muito importante você escolher uma base que ela seja mate, para ela secar na sua pele e não ficar aquela base escorrendo e esse tipo de coisa. Então sempre procure bases mates para fazer contorno. E o mais legal de você usar base para fazer contorno é o preço, porque às vezes você vai pagar de 10 a 15 ou até 20 reais numa paletinha de contorno. Nessa base aí da Ruby Rose eu só paguei 5 reais, então saiu bem mais vantajoso comprar ela do que comprar uma paleta de contorno. Agora a gente vai usar um pó bronzer, um bronzer, para fazer o contorno. E ele funciona do mesmo jeito que a base, só que o bronzer eu acredito que seja mais fácil aplicar com um pincel do que com uma esponjinha, tá bom? Então você vai pegar um pincel bem fofinho daqueles de blush e vai começar a fazer o contorno em volta, tanto da bochecha quanto da testa. Só no nariz que eu indico você fazer com um pincel mais fininho, um pincel de detalhes ou um linguinha de gato pequenininho. E pelo bronzer já ser um pó, você não precisa se preocupar com essa coisa dele ser mate ou não. E o legal do bronzer é que além de você usar ele como bronzer, como contorno, você também pode usar ele como sombra nos olhos. Então, além de ser um bronzer, ele tem outras funções que ajudam você a dar aquela boa economizada no bolso. Agora eu vou ensinar vocês a fazer contorno com uma paleta de pó compacto. Eu tenho essa aí grandona da Ruby Rose, que tem 9 pós de tonalidades diferentes. E às vezes a gente compra aquela paleta de pó, vem aquele pó mais escuro que a gente não acaba usando. A gente também pode usar ele para fazer contorno. E assim como eu disse, do bronzer e da base, às vezes sai bem mais barato você comprar essas paletas grandes já pensando que você vai usá-la para fazer contorno e não só usar os pós, do que você comprar uma paleta de pó e outra paleta de contorno. Às vezes você gastando um valor X só num produto vale mais a pena do que você comprar dois. E para fazer contorno com pó é a mesma coisa do bronzer, um pincel bem fofinho, um pincel de blush ou de pó e um pincel pequenininho para fazer detalhes no nariz, para você conseguir fazer esse contorno no nariz. É muito fácil. Agora a gente vai fazer contorno com uma paletinha de iluminador. A única dica que eu dou aqui para vocês é que toma muito cuidado com o tipo de iluminador ou tipo de paletinha de iluminador que você vai usar. Porque às vezes essas paletinhas têm muito brilho e o seu contorno não vai ficar aquele contorno opaco, vai ficar aquele contorno meio brilhoso. Então é a única dica aqui, mas dá pra fazer como você fez com o pó também. Outra dica, também usa pincel, não usa esponjinha porque não vai dar certo. Só pegar um pincel fofinho e ir espalhando ele como a gente fez com o pó antes. E no nariz a gente vai usar um pequenininho de detalhe ou de língua de gato. O legal de você fazer com o iluminador é que essa técnica você também pode usar para maquiagem artística. Não precisa ser só para maquiagem do dia a dia, já que o iluminador tem brilho. Também pode usar essa técnica em alguma maquiagem artística ou maquiagem de carnaval também. Agora a gente vai usar essa paletinha realmente de contorno da Ruby Rose. Só que o problema é, essa paletinha, ela é tipo uma pastinha, ela não é um pó. Então o que eu indico? Você aplicar ela como esponja úmida. Pode ser essas esponjas maiores ou pode ser aquelas esponjinhas pequenininhas. É que como ela é uma pastinha, ela já é meio grudentinha. Então se você for aplicar ela com o pincel, não vai ficar tão legal. Então é para aplicar ela com uma esponja úmida e não com uma esponja seca. Ah, outra coisa, eu senti muita dificuldade de aplicar essa pastinha no nariz com a esponja grande. Então eu indico você aplicar ela com a esponja pequenininha, essas Beauty Blenders pequenininhas. Eu acredito que o resultado vai ficar melhor. Porque eu senti um pouco de dificuldade de espalhar com essa grandona. Mas nada que o resultado não fique bom no final.
Aí eu tô usando uma paletinha de sombra. Eu decidi usar o último tom pra aparecer um pouquinho mais no vídeo, porque se eu usasse o tom anterior não ficaria tão escuro. E como ela é uma sombra, ela é um pozinho, ela é como pó compacto, como bronzer e como iluminador. É só pegar um pincel bem fofinho e você vai espalhando. Logicamente que também depende muito da sombra que você vai usar. Toma cuidado para não usar uma sombra tão brilhante, para o seu contorno não ficar aquela coisa tão brilhante. Mas você também pode usar aquelas sombras, eu não diria muito aquelas sombras líquidas, só se for aquelas sombras líquidas mate. Aí sim, mas se for aquelas sombras líquidas normal, eu não indico porque pode ficar meio grudento. O último produto aí é um batom, eu esqueci de mostrar qual é o batom que eu tô usando, mas é um da Natura. Mas você não precisa se prender muito à marca, você pode usar o batom que você quiser. Se você for usar batom líquido, eu também indico que seja batom mate, porque ele tem que secar. Porque se não for batom mate, se for batom normal, conforme você vai andando e vai suando, ele pode começar a escorrer. E aí ele realmente começa a escorrer e manchar a sua pele. Então por isso tem que ser batom mate. E como que eu apliquei? Eu fiz alguns risquinhos nas bochechas e fui batendo ele com a esponjinha úmida. Tem que ser com a esponjinha, eu não indico aplicar com o pincel, porque o pincel não vai conseguir espalhar ele. Ainda mais se o batom for mate, ele seca rápido. Então você já passa e já vem com a esponja úmida. A esponja úmida ajuda a deixar esse batom um pouquinho mais úmido e ele espalhar melhor e mais uniforme. Se você for fazer ao mesmo tempo, tipo, vou passar na bochecha, já vou passar na testa, não faça isso. Aplica primeiro na bochecha, dá aquelas batidinhas e depois vai pra testa, porque se for batom mate que você tá usando, batom mate, a maioria hoje dos batons mate tende a secar bem mais rápido. Então toma muito cuidado de não fazer tudo correndo. Quem diria que uma base poderia virar contorno? Essa você não sabia, ou será que sabe? Quem diria que uma sombra também dá para fazer contorno? E o mais interessante, quem diria que um batom também daria para fazer contorno, né? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e desses truques para fazer contorno. Logicamente que o intuito desse vídeo aqui foi te ensinar a fazer contorno, mas não exatamente a fazer contorno, te mostrar que com diferentes produtos a gente pode ter resultados bacanas. E às vezes você nem precisa especificamente comprar um produto para fazer uma maquiagem legal. Se você nem tem contorno na sua casa, mas quer fazer aquele contorno bafônico, pra ficar bafônica pra ir pra festa, às vezes você nem precisa ter um contorno na sua casa pra fazer um contorno, porque como eu mostrei aqui, dá pra fazer contorno com diversos produtos. Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se eu esqueci mais algum produto aqui, me desculpa, mas eu achei que esses foram os mais comuns que todo mundo poderia ter em casa, então eu decidi trazer com esses. Aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos assim de maquiagem, mostrando que com vários produtos diferentes a gente pode ter o mesmo resultado. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, compartilhe o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!